Já estou visualizando por aqui o presidente Gilson Barreto, aqui na Rádio Sindicop, não é mesmo? Nos bastidores. Eu vou soltar a vinheta e vou subir já o presidente Gilson Barreto para a gente bater aquele papo aqui na Rádio Sindicop. Beleza? Tá joia? Vamos lá, 9 horas agora, 16 minutos. É hora de entrevista. Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Muito bom dia, Gilson Barreto, presidente do Sindicop, mais uma vez com a gente aqui, né? Agora nesta sexta-feira, para a gente bater um papo sobre dois temas importantes, né, Gilson? Bom dia para você, meu amigo. Você ouve bem, Gilson? Bom dia, Carlos. Ouço bem, sim. Bom dia a todos aí que nos acompanham, né? É isso daí. Bom dia, estamos ouvindo muito bem você, viu, Gilson? Ô, Gilson, a gente vai começar falando sobre essa questão que você esteve lá com o Gianazzi. E aí, antes da gente bater o papo, eu vou colocar o vídeo para a gente poder entender um pouquinho daquilo que você esteve lá no gabinete do Gianazzi, tá ok? Vamos lá? Eu convido a todos aí a acompanhar com a gente o vídeo. Estamos aqui na tarde de hoje, conversando com o deputado Gianazzi para atualizar a situação do confisco, né? O deputado tem uma lei própria aqui, pedindo a devolução desse dinheiro que foi confiscado pelo governo João Dória, e nós gostaríamos de atualizar qual a situação, deputado. Olha, Gilson, é um prazer enorme receber vocês do Sindicop aqui, sempre presente na Assembleia Legislativa, defendendo os servidores do sistema prisional, agora os policiais penais, né? Olha, então, o que acontece? Nós derrubamos o confisco em 2022, foram 2 anos, eu falo que de assalto aos bolsos dos aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo, mas nós fizemos uma ampla luta, o Sindicop participou, nós derrubamos o confisco. Agora a nossa luta é para que haja devolução do que foi confiscado durante todo esse tempo. Eu tenho um projeto de lei que está tramitando aqui dentro da Assembleia Legislativa, ele já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante de todas, né? E estamos em luta para pressionar o governo. Agora nós temos já uma situação bem favorável a nós no Supremo Tribunal Federal, que vai fortalecer a nossa luta, que é a seguinte: o Supremo está julgando a inconstitucionalidade dessa cobrança, e já tem um parecer da PGR dizendo que é inconstitucional confiscar aposentadorias de quem já se aposentou, e pensionistas também. Já tem 6 votos a favor do fim do confisco, né, e 4 contra. Então nós estamos ganhando essa votação já tem maioria. Então, se decidir logo lá no Supremo, se fechar essa votação, isso vai pressionar ainda mais o governador Tarcísio a devolver o que foi confiscado durante os 2 anos da gestão anterior. Então, a situação hoje é essa, Gilson. Mas nós estamos acompanhando com lupa tanto a votação do Supremo, lá com a deputada Luciane Cavalcante, que todo dia está lá no Supremo, né, cobrando, pressionando, e também aqui na Assembleia Legislativa nós estamos lutando para aprovar o projeto, a nossa proposta, para autorizar o Estado, obrigar o Estado a devolver o confisco das aposentadorias e pensões. Muito tá bom? obrigado, Essa é a nossa deputado. luta junto com vocês. Legal. E então, atualizando aí os policiais penais, né? O deputado continua nessa luta e nós, aposentados e pensionistas, precisamos unir forças com o deputado e fortalecer essa luta. E enquanto tiver esperança, nós vamos estar apoiando aqui o deputado e agradecemos os esforços dele para com as causas dos servidores. Estamos juntos. Obrigado, deputado. É isso aí, o Gianazzi, né? Sempre aí encampando as lutas da categoria, né? Gianazzi, faz tempo que você não vem aqui na rádio, hein? Vamos agendar um novo dia aí pro Gianazzi vir aqui, né, Gilson? Ô, Gilson, é muito importante a gente discutir isso, né? Essa sua ida lá ao gabinete do Gianazzi, porque tem alguns pontos, não é mesmo, desse tema que a gente precisa relembrar, não é? Esse confisco aí por cerca de 2 anos. Depois, em 2022, diante de tanta luta, né, do Sindicop, correndo na Lesp, correndo atrás do deputado, cobrando o governo, não é mesmo? Aí 2022 foi derrubado, né, como disse o Gianazzi, esse assalto, esse confisco, não é mesmo? Isso foi uma coisa, né, Gilson? Foi
uma primeira etapa, a derrubada, né? Sendo assim, a segunda etapa, eu até produzi uma reportagem para o site do Sindicop falando desse projeto do Gianazzi, que agora visa esse outro momento, né? Que é a devolução, não é mesmo? Como que tá, Gilson, toda essa situação? Se pudesse detalhar para a gente aqui isso que você conversou com um deputado aí. Bom dia, Gilson, mais uma vez, obrigado, viu? Bom dia, Carlos. Então, essa luta, né? O Sindicop foi mais uma das entidades a engrossar essa pressão pelo fim do confisco, né? Porque, na verdade, esse confisco aconteceu com todos os servidores públicos do Estado de São Paulo. Então, houve uma mobilização muito grande dos servidores, né? A educação sempre muito organizada e ali na frente puxando. Mas, conforme eu disse ali, né? Nós, aposentados e pensionistas, principalmente, nós temos um tempo hoje mais disponível, né? A gente pode estar indo na Assembleia Legislativa, estar conversando ali, fazendo pressão com os deputados, porque agora depende de vontade política. E como o governo tem a maioria, é bem difícil da oposição, no caso o deputado Gianazzi, levar isso à frente sozinho. Então, o apoio do funcionalismo público em geral é muito importante. E nesse esteio, o que acontece? Existem grupos de WhatsApp, existe grupo no Facebook, que os servidores, mesmo eles não podendo ir até a Assembleia Legislativa, eles participam online, com tuitaço. Toda semana tem essa ação do pessoal aposentado e pensionista, que não necessariamente precisa estar na Assembleia Legislativa também, né, Carlos? Tendo um probleminha ali de conexão com o Gilson, tá caindo. Só um minutinho aí que o Gilson já volta aqui, tá bom? Peraí, Carlos, só um minutinho. A gente restaurar essa conexão, tá bom? Só um minutinho. Alô? Eu vejo bem, não sei se eu estou aparecendo aí na rádio, né? Mas eu acho que o Carlos é que deve estar com problema ali na internet. Ele até congelou, mas acredito que a minha internet aqui ela está funcionando. É o Carlos que está ali com problema, né? Então existe essa possibilidade de nós, mesmo não podendo estar na Assembleia Legislativa, estar atuando nas redes sociais para fazer essa pressão política. E aí o que acontece? Nós, enquanto entidades sindicais, nós sempre estamos ali, né, conversando, querendo uma informação. Esse projeto, ele, embora já tenha passado pela Comissão de Constituição e Justiça no ano de 2023, em agosto, mais ou menos, ele foi aprovado. Mas aí o que acontece? Os deputados da base do governo começam a pedir vista do processo. Precisa passar por mais uma comissão, né, no âmbito do processo legislativo, mas esses deputados, eles pedem vista, eles demoram o prazo regimental para devolver esse processo ali, e aí vem outro deputado, pede a vista também. A última deputada que teve com esse processo em mãos foi a deputada Analice Fernandes, que pegou em junho de 2024 e foi devolvido recentemente agora em março de 2025. Ou seja, quase um ano esse processo ficou parado ali no processo legislativo, né? Com essa deputada que, assim, ela não agregou nada
ela simplesmente vai lá, usa do regimento da casa, pega o processo e senta nele. Aí, essa situação que o deputado falou, desse processo, da lei, né, do projeto de lei 9, PLC 9 de 2023, ele é para devolver o que foi descontado. É para fazer a devolução do que já foi descontado. E também tem a ação dele no STF, que, por enquanto, existe ali uma maioria de 6 votos favoráveis e 4 contra. Mas existe também a diligência do governador, dos secretários, né, de Estado, junto ao STF, querendo formar opinião até de quem já votou favorável, de que, e se não me engano, falta um voto ainda de um outro ministro ali, que eu não lembro quem dizendo que se for aprovado, se for dada a maioria ali pela devolução, que isso vai causar rombo financeiro no estado de São Paulo. Nós não entendemos que pode causar rombo financeiro um dinheiro que foi confiscado, que não fazia parte do orçamento, né? Se foi confiscado esse dinheiro e o Estado já diluiu esse dinheiro em uma outra situação que não fosse a Previdência, também tem que ser apurada a responsabilidade e cobrado a responsabilidade desse administrador, né? De quem tem a competência de administrar esses valores. O Carlos nos ouve, Carlos? Sim, ouço. Estou ouvindo, Gilson. Porque eu acho que a sua internet é que estava ruim, né? Nesse período aí, eu estou aqui falando ainda. O pessoal está interagindo ali, diz que está bem, né? E aí eu tive falando aqui dessa questão do regimento, né, de como tramita ali o processo 9 de 2023, que é pela devolução, e o que os deputados da base do governo vêm fazendo, né, para emperrar a tramitação. Já passou por 2 comissões, mas falta passar em mais uma, e depois, aprovado, isso ele passa até, assim, pronto para a ordem do dia, para ser votado em plenário. E aí, se você tem votação ali favorável, também vai para a sanção do governador, que ele pode também vetar. Ou seja, ou ele sanciona ou ele veta. Então, existe essa guerra política e pela situação desse projeto, pessoal, que é um projeto de interesse coletivo dos servidores públicos, e que a base de deputados que defende esse direito coletivo dos servidores, ela é inferior à base de apoio do governo. Aí existe o quê? A necessidade dessa oposição conseguir fazer convencimento em deputados da base do governo que tragam eles para votar favorável ao mínimo exigido. Porque existe ali um quórum que vai ter que ser alcançado na hora de aprovar isso ainda na Assembleia Legislativa, para depois ir para o governador sancionar ou vetar. E esse dinheiro é nosso, esse dinheiro foi confiscado. Então, muito importante a mobilização dos aposentados e pensionistas com relação ao projeto, o PLC 9/23, que é o projeto do deputado Gianazzi, que fala da devolução. E no STF também existe a mobilização aí, né, dos deputados, Lucilene, né, o deputado Gianazzi, o vereador de São Paulo também, Celso Gianazzi, porque a Prefeitura de São Paulo também está na mesma situação com os servidores municipais ali. E nessa fala que o deputado fez para nós, ele inclusive diz isso, né, que o Nunes continua indo lá também, diligenciar junto aos ministros, querendo fazer o convencimento de que não pode o STF julgar em favor do trabalhador, porque isso vai causar rombo em finanças. No meu ponto de vista, eu acho que se o administrador, né, tanto do município quanto do estado,
procurasse fazer uma gestão boa do dinheiro, uma boa gestão do dinheiro, e parasse com tantos contratos suspeitos, com certeza teria dinheiro em cofres, tanto do município quanto do Estado, para fazer o que o Estado tem que fazer. Porque o Estado, e assim eu digo Estado, a prefeitura se enquadra, né? É um ente estatal, ele arrecada muito dinheiro, constitucionalmente tem a obrigação de prestar esse tipo de serviço para a população por meio de servidores públicos, concursados, efetivos, e aí você vê o Estado cada vez mais precarizando o serviço público, pagando mal os servidores para o fim da terceirização das parcerias público-privadas, que aí ele se exime dessa responsabilidade que é constitucional do Estado. Então, nós, servidores públicos, temos que fazer a nossa parte, apoiando quem está nos ajudando, quem nos apoia, né? E começar a entender mais do jogo político. Porque aí a gente, quem sabe, a gente consegue se organizar e começar até a eleger representantes nossos também, né? Assim como a educação tem 2, a polícia militar tem vários, e aí você vê que a polícia civil já tem um ou outro, mas todos, ou na sua grande maioria, fazem parte da base do governo. Embora seja até alguns aí de representação dos servidores públicos, né? Nem todos que representam servidores públicos estão na base do governo, mas é só começar a acompanhar os trabalhos na Assembleia Legislativa que é muito fácil de se identificar quem são esses deputados. Inclusive que a nossa categoria costuma votar corriqueiramente. É muito engraçado e importante isso que o Gilson fala. Ainda ontem à tarde, eu peguei na caixinha aqui do meu correio, né, um panfleto de um certo deputado estadual, um panfleto, aliás, muito mal feito, com muitos erros, né? Mas lá tinha um quadradinho onde tinha a foto dele e embaixo dizia que ele havia lutado e defendido a votação da Polícia Penal. Dizia isso, né? Esse deputado é um deputado puxa-saco do governo, o tempo todo um baba-ovo do governo, e nunca fez absolutamente nada, nunca subiu numa tribuna para falar da Polícia Penal, nunca defendeu a Polícia Penal, e pelo que eu me recordo, eu acho que nem recebeu os líderes sindicais, não é? Para pelo menos acolher ali e falar que defendia a Polícia Penal. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Aqui, ó, eu não vou mostrar aqui por questões, né? Mas está aqui na minha frente, aqui, ó, um folheto que estava ontem aqui na minha caixinha do correio, né? Por isso que o Gilson fala, né? De se ter representantes é muito sério, não é? Porque a categoria acompanha e sabe. Coloca alguém lá, né, Gilson? A ideia é essa, né? Coloca alguém. Se a pessoa não escancarar as portas do seu mandato, não defender de fato, tira, né? É isso que a gente precisa aprender a fazer, não é? É igual agora, lá, tem uma série de policiais militares lá. Para que esse monte de policiais militares? Você, policial penal, vai lá, tira, não vota mais, né? PM, não vota. Vota no policial penal para colocar ele lá para defender você direto, né? Ô Gilson, tem uma coisa que eu acho que é muito importante aí nessa questão da devolução. Eu não sei se é possível mensurar os valores, ou se esses valores eles se diferenciam aí por um ou outro quesito, ou dá para ter uma ideia de média que seria devolvido? Não tem como, viu, cara? Eu sei que são muitos milhões, né? Pelo tempo que foi retido, né? Foi confiscado, e aí você vai fazer o desconto conforme o salário do servidor. A título de exemplo, no meu caso, a hora que você aposenta, antes do decreto do João Dória, nós pagávamos 11% do que excedesse o valor do benefício da Previdência Geral.
ou seja, se o seu salário ultrapassa o que é o teto da Previdência Geral, nós recolhíamos 11% do valor que ultrapassava. A título de exemplo, logo no começo da aposentadoria, vamos dizer que descontava R$ 70 meu. Aí vem o João Dória e fala, não, quem é aposentado e pensionista vai ter que pagar como se estivesse na ativa, porque a Previdência vai quebrar daqui 50 anos. Então, eles fizeram uma projeção. No momento da reforma da Previdência, que nós estivemos lá na Lesp, né, teve várias reuniões, confrontos com a Polícia Militar, né, todo aquele momento nós estivemos lá, junto com as outras categorias de servidores públicos, e o presidente, na época da SPPrev, ele participava ali, fazendo esse convencimento, e a fala dele, né, nas reuniões, é que a SPPrev ela era uma previdência complementar saudável, né, um instituto próprio saudável, que não tinha dívida, porque encampou, né, o antigo IPESP. Então, várias. Isso transcorreu ali, né, em dezembro, no mês de dezembro, mais ou menos, porque foi muita guerra, e aí conseguiu-se fazer a reforma. Em março, o João Dória edita um decreto dizendo que a Previdência de São Paulo é deficitária. Logo na sequência da aprovação que o governo, né, através de seus líderes, de seus representantes ali na Assembleia Legislativa, falou para todos os servidores, né, todos os segmentos, que a SPPrev era um instituto saudável, que não tinha dívida, que tinha patrimônio, que ela estava bem financeiramente. Em março, edita um decreto que, se não faz esse confisco, que a Previdência ia quebrar. Mas o estudo para daqui 50 anos, um estudo muito rápido, né, diga-se por sinal, de dezembro a março, abril ali, e aí passa a descontar do meu salário o valor integral da aposentadoria, como se eu estivesse na ativa, ou seja, R$ 1.000, 1.000 e poucos reais. Nós aqui que somos da área de segurança, né? Vou citar uma área de segurança aqui, porque isso aconteceu com Polícia Militar, Civil, com nós, Sistema Penitenciário. Nós temos um salário um pouco diferente de muitas carreiras do serviço público, né? Então, os valores, eles são vultuosos. Tem servidores que ganham mais do que nós, que também aconteceu a mesma coisa. E também tem a pensionista ou aquele servidor que ganha menos, mas que ele, às vezes, nem pagava, porque ele não atingiu o teto da Previdência Geral e ele passou a pagar também, né, aposentado e pensionista, como se estivesse na ativa. Isso é crime. Igual já foi falado, né, até pelo deputado, apropriação indébita, tudo que é imoral, dá para você conceituar nisso aí. E esse dinheiro foi apropriado. E aí ele é para estar lá no cofre do governo, gerido, né, ou em alguma conta de investimento, ou se o governo diluiu e vem com essa conversa que vai causar rombo no orçamento, entendo que não justifica. Já mostra que a má gestão continua, né? Porque se é um dinheiro que você tinha previsão de rombo futuro e já está gastando ele agora, o rombo, então, é só para aumentar. Que também não é o caso. Porque estudo com previsão futura nem sempre se concretiza ou se realiza, né? E aí, esse projeto do deputado Carlos Gianazzi, que está tramitando lá na Assembleia Legislativa, que você já falou dessa dificuldade aí, né? Ele não comentou nada sobre andamento, sobre perspectiva, alguma coisa nesse sentido, Gilson? Então, consultando aqui o próprio site, né, da Assembleia Legislativa, é o que eu falei, a deputada Ana Alice, ela pegou o projeto em junho de 2024 e devolveu agora, dia 14. Pegou o projeto assim, eu quero vista. Só para ficar olhando por quase um ano para ele. E isso se olhou, né? Deve ter colocado lá numa prateleira, lá no fundo, lá
em algum lugar, porque não tenho que pedir vista. Se passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou pela Comissão, eu não lembro aqui qual foi, foi a de Orçamento, Redação, né? Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E provavelmente agora vai para a Comissão de Finanças. Comissão de Administração Pública, Finanças, já passou também. Orçamento e Planejamento. E o deputado diz que falta uma comissão que eu não sei bem qual é. Mas vai ter que passar por mais uma comissão para depois ele ter aí o status de ir para o plenário para votação, né? Caso, vamos supor aí, porque a gente tem que trabalhar em alguns casos com suposições, né, Gilson? Caso isso não aconteça, não seja votado, não seja aprovado, existe alguma possibilidade, não sei se é possível, de se judicializar essa questão ou não? Não tem nada a ver? Hoje, a grande chance é a ação do PSOL, que o deputado Gianazzi, né, e outros deputados ali, eles têm lá no STF e que a gente, eu entendo que é que nós temos mais chances, porque teve aí uma entidade da educação que fez também, que eu não sei se prosperou. Então, é muito difícil. Por isso que, assim, a fiscalização dos servidores, a mobilização, igual eu falei há pouco, né? Mesmo que não possa ir presencialmente, mas que integre os grupos de WhatsApp que fazem esse trabalho. Tem um grupo no Facebook, o Tuitaço. O grupo do WhatsApp, o que ele organiza? Ele organiza esse Tuitaço, porque é uma forma de pressão de mídia, porque pressiona o deputado também se sente, porque é muita gente vendo, né? E essa estratégia é que trouxe a suspensão, né? Essa pressão, não só do deputado Gianazzi, porque é o que eu digo, a base do governo ela é maioria desde o governo João Dória, e nesse governo Tarcísio, me parece que ela só ampliou até. Deputados que estão ali para trabalhar pelo servidor público, pela população menos favorecida, é a minoria. Então, o povo, o servidor público, que são os mais prejudicados nessa história, eles precisam acordar e colaborar, né? Se unir na mobilização, mesmo que seja virtual. Importante, né? Os nossos amigos aí participando, né? Fazendo comentários. Nosso amigo Vasco aqui, né? Dizendo que o governo, por lei, tem que recolher o mesmo valor que recolhe da gente, né? Isso não acontece, né? O único governo que recolheu a parte dele foi o Quércia, né? 5 vezes. Você recorda disso, Gilson? É assim mesmo? Eu não sei muito bem o que o Vasco está dizendo, mas eu acho que ele está falando do IASP. Porque a Previdência, no caso, ela é descontada do nosso salário e o governo repassa, né? Aí ele tem a parte patronal, mas não acho que é a questão aqui. Porque antigamente nós tínhamos o IPESP. E o IPESP foi dilapidado por todos esses governos. Mesmo assim, ele tinha muito patrimônio, que era o Instituto de Pensão, né? Parte do patrimônio foi ali para a SPPrev. Aí, alguns anos atrás, aí, são muitos imóveis, né? Aí fica caro a manutenção desses imóveis, porque dentro da federação nós temos companheiros que integram conselho de fiscalização, vamos dizer, lá na SPPrev. E aí esse conselho, chegou para esse conselho no momento que a SPPrev ela ia ter que contratar uma empresa terceirizada para administrar o patrimônio da SPPrev. Então, é uma bagunça. E é difícil. Assim, eu não sei, né? Porque a linha de governo que está desde de Franco Montoro até hoje é uma linha de governo que é o mesmo pensamento político, né?
destoa um pouquinho o que está agora, porque eu acho que é mais extremo ainda. Mas até João Dória, você vem PMDB, que racha, que nasce o PSDB, que fica por anos, e é essa linha política que governa São Paulo desde a década de 80. Aí, né, agora o mais recente, que o pessoal fala que mudou para pior, é o governo atual. É isso daí. Comentário do nosso amigo Luiz Fernando também, né? Aí, quando se pede vista de um processo, comentando sobre o comentário que o Gilson fez, né? Deveria-se ter um prazo, né, para devolver, né? E dá um bel prazer de quem pega, né? Porque é realmente muito fácil, né? Às vezes você tranca ali a pauta simplesmente por pedir vista, né? E aí os interessados, não é? Que fiquem aí com seu problema. Que coisa, né? E essa questão só acontece quando é do interesse do governo. Do interesse do governo é isso que acontece. Obrigado aí, nosso amigo Luiz Fernando. O Emanuel fazendo um comentário aí, dizendo na Secretaria da Fazenda do Estado, escritório de Bauru, na casa, né? Porque eles cuidam de despesa pessoal da administração penitenciária. Eu não sei também ao que ele está se referindo aí. Não dá para saber. A Fazenda ela só faz o pagamento, né? O RH ele manda a frequência, manda os apontamentos que tem que ser, aí o processamento na DSD e pagamento Bauru, e deve ter uma área, né? Porque é a área 14. Ô Gilson, acho que sobre esse assunto aí, né? Acho que deu para a gente trazer todos os detalhes. Não sei se você tem mais algo a acrescentar para a gente ir para o próximo tema. Eu acho que é isso aí, né, Carlos? A gente deu uma atualizada aqui, porque é uma questão que o pessoal também conversa muito no WhatsApp comigo, aqui mesmo nas perguntas aí, né? Veio o pessoal fazendo essa pergunta, ela aparecendo algumas vezes, e aí a gente, então, com essa participação que começamos a fazer aqui todos os dias pela manhã, dá para se abordar, porque aí fica gravado em vídeo, é feita uma matéria escrita também no site, sai algum material aí, às vezes um corte ou recorte, né, para o Insta, para a pessoa se antenar ali num teminha específico, e de repente ela vem para a entrevista, que aí ela vai ter maiores informações e atuais, né, do momento que a gente está agora. E a questão é essa, a mobilização. Nós, enquanto entidade, representante, a gente pode estar lá com mais frequência, conversando com os deputados e fazendo esse corpo a corpo. Agora, o filiado, a categoria que não tem essa disponibilidade, ele pode ajudar na rede social. São vários grupos, nós também fazemos parte disso, né? E a gente divulga, mas tem que ter o interesse do servidor público, do policial penal, mesmo o policial penal aposentado, porque nós sempre vamos sofrer as consequências. Agora aqui, ó, só a título de exemplo, né? Porque muitos se aposentam e falam, não preciso mais de sindicato, eu estou desfiliando. Aqui no nosso vizinho, aqui, ó, recente, eu acho que todos devem acompanhar o noticiário, né? O governo atual confiscou a aposentadoria dos aposentados. Todos. No Chile, em governos anteriores, né, que o Paulo Guedes implementou lá uma política, hoje os aposentados lá são miseráveis. Muito suicídio de aposentados. Questões fáceis de se pesquisar na internet. Não é conversa, né, de bolha. Então, nós temos a responsabilidade, todos nós, de zelar pelo nosso direito e pelo nosso futuro. Eu já ia encerrar, Gilson, esse tema, mas aí pintou uma questão aqui que eu acho que pode ter outros casos, que é preocupante, viu? Vou subir aqui na tela o nosso amigo aqui, Creonil, olha só o que ele diz aí, ó. Me aposentei com paridade. Liguei na SPPrev, falou que não tenho paridade. Ué, Gilson, como assim? Não dá para entender. Então, tem situações, né, Creonil, que, infelizmente, para a gente poder falar, nós temos que ver o seu olerite. Se você é filiado, oriento a agendar um atendimento e conversar com o advogado, porque
Quando aposenta, às vezes vem lá, aposentou 100%, mas tem que ver qual o embasamento jurídico que você foi aposentado mesmo, porque lá fala que você aposentou 100%, mas às vezes você foi aposentado pela média. E a gente, há pouco tempo, nós gravamos aqui um vídeo com o Wesley e disparamos para a nossa base de filiados. E aí, muitos desses filiados agendaram e vieram aqui, né, para mostrar o olerite, para conversar, e muitos estavam recebendo errado. E até com a orientação dos recursos humanos da unidade. Não, o seu salário está certo. E aí nós temos que olhar o nosso olerite, né? Porque não pode estar certo. Se você ganhava 5 e está recebendo 4 e tem a integralidade e paridade, está errado. Mas aí tem que ter o interesse de agir meu. Eu tenho que ir. Porque, assim, o que eu posso te orientar agora, né, sem maior conhecimento, é que agende o advogado, traga um olerite seu da ativa, um olerite atual, para a gente analisar o caso. Tem casos que é só caso a caso. E aí você já aproveita e anota o nosso número aí, Cleonil, para você manter contato, tá bom? Esse 14997487006. Já chama o pessoal lá do atendimento, tá bom? Vai ser agendado um horário para você. A outra dica que eu te dou é baixar o aplicativo Sindicop, viu? Aliás, para todo mundo, tá disponível lá no site do sindicop.org.br o aplicativo, porque ali pelo aplicativo você já consegue também fazer o agendamento. Eu acho que eu tenho aqui até o link da matéria, eu já solto o link aí, mas é importante estar ligado aí em todos esses meios, né, que o Sindicop disponibiliza para a gente poder manter contato, não é? Vou colocar aí nos comentários o link, inclusive, tá bom? Já em um minutinho eu subo aí, que eu pensei que estava com ele aqui, mas não tá. Mas eu já subo aí, mas é importante acessar sempre o sindicop.org.br, né? Ficar por dentro dessas informações, beleza? Tem mais outra questão aqui, eu estava vendo aqui, né, o pessoal parabenizando, tem um comentário aqui do nosso amigo, cadê? Acabei perdendo aqui o comentário. É o Pedro? Acho que é do Pedro mesmo. É do Pedro aqui, ó. Deixa eu subir aqui, ó. Aposentei por invalidez em 2017. Por que só recebo 62% da média? Queria entender no INSS, não é assim. É mais um caso que tem que ser estudado caso a caso, né? Eu não sei quanto tempo ele contribuiu, porque assim, o que tem um rol de doenças que garante a integralidade e a paridade. Eu não sei qual o motivo da aposentadoria por invalidez dele, né? Quanto tempo ele tem de estado, quanto tempo ele contribuiu. Aí são todos esses fatores aí, esses critérios que tem que ser analisado, e o atendimento com o advogado é a melhor situação. Tá aí, portanto, a agenda também, então, lá um atendimento com o advogado, não é? E é muito importante que essas perguntas sejam feitas, porque é engraçado, né? A gente não sabe nem há quanto tempo, né, Gilson, as pessoas às vezes vai convivendo, né, com um tipo de problema, igual o caso do Pedro, aqui ele está falando, ó, aposentei por invalidez em 2017. Quer dizer, a gente supõe que desde então ele tem vivido, né, esse problema. Aí não pode, né? Não pode, já era para ter procurado, né, o jurídico há bastante tempo, né? Por isso que essas perguntas são extremamente importantes, porque servem para outras pessoas, né? Às vezes a gente faz uma pergunta aqui, às vezes a pessoa sabe falar, mas isso aí eu já sei. Mas tem uma série de outras pessoas que não tem conhecimento, que vai servir. É muito legal. Por isso que esse bate-papo a gente valoriza, por isso que o Gilson tem tido todos os dias, tem estado com a gente aqui na Rádio Sindicop, diariamente, respondendo. Olha, se a gente for colocar no papel o tanto de perguntas, né, Gilson, desde o primeiro dia que você já respondeu aqui, já dá um livro aqui de perguntas e respostas. Bom, acho que sobre o tema é isso, porque eu já vi algumas perguntas aqui, algumas pessoas falando sobre a questão do imposto sindical, e é justamente o tema que nós vamos agora trazer
aqui, porque é o segundo assunto aqui na Rádio Sindicop. Deixa eu até ver aqui se eu compartilho, não é mesmo, com o pessoal, esta publicação aqui, ó, esta, na verdade, que foi um pedido, né, do Sindicop, e que é muito importante porque não é o primeiro, né, não é o primeiro pedido que o Sindicop faz em relação a essa questão de devolução do imposto sindical. E aí eu queria que o Gilson falasse um pouquinho sobre isso, porque mais uma vez, né, nós já fizemos um programa aqui na rádio, o Gilson falou, o advogado José Marques falou da ilegalidade do desconto do imposto sindical, e aí este documento que a gente está apontando aí na tela, olha só, deixa eu trazer até a data, vou lá no fim, ó, tá aqui, ó, termos que pede o deferimento, ó, Bauru, 18 de março de 2025, foi dia 18 agora, assinado pelo nosso advogado José Marques, não é? Pedindo aí para a Fazenda, solicitando aí que a Fazenda, né, informações quanto à previsão de liberação dos valores dos servidores ainda na ativa, né? E tem a questão da SP prévia aí também da Previdência, não é? Cobrando explicações. Gilson, pela segunda vez, né? Aí o Sindicop já cobrando naquela última entrevista que nós fizemos aqui, né? Você apontou bem, né, que o Sindicop já tinha cobrado essa devolução em virtude da ilegalidade, né? E aí é importante que fique claro para todo mundo, para a categoria, já ficou claro naquele programa anterior, quem foi que pediu, né? Isso ficou claro aqui. Quem foi que pediu para que fosse feito o desconto do imposto sindical? A categoria precisa ter ciência disso. E se buscar no sindicop.org.br, está lá a reportagem mostrando, inclusive com prints, a categoria precisa aprender a verificar os fatos, a verdade dos fatos. Tem lá o print mostrando quem foi que pediu para que fosse descontado o imposto sindical. Tem o vídeo, o Gilson explicando, o vídeo, o advogado José Marques trazendo todos os esclarecimentos e falando da ilegalidade. Então, só não sabe a verdade quem não quer. E agora, mais uma vez, o Gilson vai falar para a gente aí sobre esse novo pedido aí, né, Gilson? Para devolução, porque fica todo mundo perguntando, né? Ah, vai ser março, não vai? Os 30 dias venceu do prazo lá, né? Como é que tá, Gilson, a situação? A verdade precisa ser mostrada, né, Gilson? Às vezes a gente fala um pouco mais assim, mas é porque a gente quer que a verdade seja mostrada, né? Então, né, Carlos, é assim, eu até fiz um vídeo aí há poucos dias também, né, porque mostrando uma verdade, porque tem aí uma entidade que diz que peticionou, que só ela que fez, que por causa dela ia devolver, quando na verdade o processo ele terminou a tramitação em Brasília, foi improcedente, volta para o Tribunal de São Paulo. O presidente do Tribunal Desembargador, ele recebe e despacha. Ele determina que a FESP, Fazenda Pública, faça o levantamento em até 30 dias. Aí é uma situação. E providencie a devolução. Então, em até 30 dias, a Fazenda FESP, Fazenda Pública do Estado, ela tem que fazer o levantamento para organizar, né, se programar em fazer a devolução. Isso não quer dizer que a devolução seria em 30 dias. E aí, também, né, no decorrer da conversa aí que essa entidade fez, também falava que só ia receber, saiu muitos comentários aí na rede social, né, nos WhatsApp principalmente, que só ia receber esse imposto sindical, a devolução, quem se filiasse a essa entidade. Mentira. Porque muitos não eram filiados a nenhuma entidade quando sofreram o desconto. Por que tem que se filiar para ter esse dinheiro devolvido? E aí nós, né, a nossa informação que a gente passa é essa. Não quer dizer que levantar em 30 dias vai estar na nossa conta, porque a gente sabe que não funciona assim o judiciário. E aí, então, a gente peticiona, o Sindicop peticiona pedindo esclarecimentos,
Porque o que eu já falei aqui também numa outra participação, a gente entende o quê? Que a nossa folha de pagamento, ela termina na conta corrente. O extrato, a folha de pagamento que você recebe ali enquanto está nativa, é a frequência, é tudo, mas você recebe na sua conta corrente. O aposentado, a SPPrev que processa, mas vai lá receber na conta corrente. A Fazenda Pública do Estado, ela tem todos os dados de quem está na ativa e a SPPrev, ela tem todos os dados dos aposentados e pensionistas. A hora que a Fazenda Pública apurar, porque também, já para antecipar, a Fazenda Pública ela já cumpriu com a determinação do presidente do tribunal, que mandou levantar os valores, né, Carlos? Isso já foi colocado lá no processo, o processo é público. Eu até passei também para o Carlos aí para ele ver os valores, né? E a Fazenda Pública já fez o levantamento dos valores. Agora ela tem que, porque o dinheiro ele foi atualizado, né? Monetariamente também esse dinheiro foi atualizado. O levantamento do valor atual que a Fazenda Pública do Estado fez é no valor de mais de 11 milhões de reais. E aí, aqui tem a situação de apurar quanto cada policial penal tem direito, né? Porque teve gente, são 2 anos, um dia descontado do trabalho por 2 anos. Aí você tem que pegar o valor do Gilson, porque foi descontado o meu também, inclusive a situação, né, daquela ação naquela época mentirosa, que era a única entidade representante, ela pegou o dinheiro de todos os outros sindicatos, inclusive dos diretores e presidentes. Então, nós ingressamos ali, querendo desconstruir essa mentira e já pedindo a devolução desde 2016. E nós fizemos isso tempestivamente, numa linguagem jurídica. O único sindicato que fez isso tempestivo foi o Sindicop, porque senão esse dinheiro teria sido levantado também já pela entidade que ingressou. Aí virou essa luta jurídica, que agora ela termina, né? E aí a Fazenda ela vai ter que apurar o valor de quanto cada um tem direito. Nesse dinheiro também foi um confisco, né? Você tem aí colegas que ganham todos os valores, porque nós temos os filiados, né? Colegas que ocupavam cargos de direção, às vezes aqui até o marido e a esposa, que vai dar um valor até razoável. E tem aquele o ASP1, que ganhava pouquinho, vai pegar pouquinho, o ASP2 e assim consecutivamente. Aí vai ter que chegar no valor de cada um, e eu entendo que a forma mais fácil da Fazenda Pública fazer isso é encaminhando diretamente para a conta corrente. Nessa petição que nós fizemos, pedindo esclarecimento, nós nos preocupamos principalmente com os aposentados e pensionistas. Porque daquele período para cá, muitos se aposentaram, e aí a fonte pagadora não é a Fazenda Pública, é a SPPrev, e outros faleceram. E você tem a pensionista hoje que detém o direito, né? Então, a Fazenda Pública ela vai ter que achar o valor de cada um, e ainda a gente pede na petição que o valor que seja referente aos policiais penais da época que tiveram o dinheiro retido e que se aposentaram, que esses valores sejam encaminhados para a SPPrev providenciar a devolução. Isso não fica lá esclarecido no despacho do desembargador. E agora nós temos que esperar, né? Ao contrário do que eu venho aqui e digo que nós peticionamos pedindo a devolução para todo mundo, mas que tem que se filiar aqui. Isso não existe. Nunca foi falado por nós, nunca vão ouvir nós falarmos coisas assim. Agora, existe aí um complicador. O dinheiro já foi levantado, a Fazenda Pública tem que ver o meio e providenciar essa devolução.
tem uma parte disso que está lá no inativo hoje, né? O pessoal que está aposentado e as pensionistas. Então, não é uma coisa também muito simples, mas com sistemas de informática, né? E que o Estado teria que ter aí dos melhores, porque tem muito dinheiro, mas nem vou falar que tem o melhor, porque é só a bagunça que está a folha de pagamento da Polícia Penal de São Paulo. Infelizmente, dá para a gente ver o grau de qualidade, né? E parte dessa folha ela foi vendida há alguns anos para a CIP, uma empresa que faz o processamento de dados. Certo. E aí eu quero lembrar os nossos amigos policiais penais, olha só, esse link estou disponibilizando agora aí nos comentários, ó. Acabei de colocar aí este link. Este link, gente, é de uma reportagem que nós produzimos, justamente mostrando aí que o Sindicop contestou na justiça o desconto ilegal do imposto sindical no lerite da categoria. Nesta reportagem aí, deste link, depois de terminar o programa você acessa, você vai ver inclusive um print que tem colocado aí, mostrando quem foi, né, que pediu o desconto do imposto sindical, e aí vai ter aí também os vídeos, não é mesmo, da explicação do Dr. José Marques e do Gilson, do dia que nós fizemos aqui a entrevista, trazendo todos os detalhes. Então, você que quer saber tudo mesmo, por completo, a verdade absoluta, está aí, ó, está nesse link. Então, pega um tempinho seu aí, vai lá e assista, viu? E aí eu indico, inclusive, que você também acesse diariamente, né, o nosso site, as nossas redes sociais, baixe o nosso aplicativo, não é mesmo? Porque ali você fica sabendo, de fato, aquilo que acontece, né? A verdade que é o nosso compromisso aqui. Ao invés de você ficar acreditando em prints que você recebe aí no WhatsApp, em comentários pela metade editado, que a pessoa vai lá, pega um pedacinho, corta um pedacinho de uma coisinha aqui, outro pedacinho de outra ali, e faz um estardalhaço, né? Gente que não tem compromisso com verdade, né? Mesmo gente que não tá nem aí, que joga as coisas para você ir acreditando, não é? E o que vier é lucro, né? E muitas vezes, quando uma verdade ela é desfeita, quando você é enganado, isso é muito fácil fazer hoje em dia, né? Até com inteligência artificial. Agora, você mostrar a verdade, você corrigir algo que foi falado, um tipo de calúnia, um tipo de mentira, isso é muito difícil, né? Por isso que você deve selecionar quais são os meios que você deve seguir, que você deve acompanhar a informação. A nossa indicação é que você assista diariamente aqui o programa Revista Nacional, as nossas entrevistas, leia todas as nossas reportagens no sindicop.org.br, siga as nossas redes sociais e baixe o aplicativo Sindicop. Então, só por aí você já vai ter, assim, uma visão completa do fato, né? E não pela metade, não uma visão fragmentada como se tem por aí, não é mesmo? Isso é muito importante a gente sempre deixar claro, né, Gilson? Essa questão da informação que a gente investe bastante, né, diariamente. Ô, Gilson, deixa eu colocar aqui mais algumas questões aqui, não é? Deixa eu colocar a questão da Fátima aqui, né, que a Fátima está perguntando. Gilson, em alguns grupos de WhatsApp, corre a notícia que se passar do dia 24, a Fazenda tem que pagar o dobro. Gilson, isso tem algum embasamento? Eu até respondi ali no comentário a Fátima também, né? Que eu nunca vi, não existe previsão legal, né? É tipo uma conversa aí do direito do consumidor, né? Uma relação de consumo, isso aí. Lá na relação de consumo tem uma previsão lá que se você compra um objeto ou contratou alguma coisa ali que se enquadra como consumo e que não te atendeu, você tem o direito de receber em dobro. Agora aqui eu acho que a gente vai se pautar mais no que eu acabei de falar, né? De apurar o valor e aí providenciar a devolução, que para mim a forma mais fácil seria depositado lá na conta corrente. Porque todo olerite está atrelado a uma conta corrente.
Aí você só vai ter um complicador no caso da pensionista, porque enquanto a gente é vivo, vai ir lá para minha conta corrente. A hora que eu morro, daí você tem que abrir inventários, tem que ver as partes que tem direito, né? Que isso aqui também todo mundo sabe aí como que é essa relação. O direito de família, daí você já tem uma situação mais complicada. E não são valores, né? Tem gente aí que não vai pegar valores extraordinários. Tem colegas que sofreram desconto na época, né? Porque tinham lá gratificações, prolabores, o casal. Aí sim, vai ter colegas aí que vai ter até valores aí que, atualizado, né? Esse período todo, vai dar um dinheirinho que ajuda. O nosso amigo Augusto Trigo, não é? Abraço para o Trigo, Gilson. Então, essa notícia aí que vem sendo ventilada como a data para a Fazenda Pública informar ao Judiciário, ela é real? No processo, o juiz, a hora que despacha, ele diz isso, né? Cumpra e peticione aqui no processo que você cumpriu. A Fazenda fez o levantamento. A hora que ela fazer a devolução, porque o levantamento nós já vimos, você mostrou aí, isso foi colocado pela Fazenda Pública no processo. Agora ela tem que apurar o valor que cada policial penal vai ter direito e encaminhar para ele, né? A DSD, no caso de Olerite. Aí será que vai vir no Olerite? É o que eu falei aqui. O RH, ele tem que mandar frequência, ele tem que mandar um monte de situação para a DSD, e a DSD é quem vai fazer a liberação dos valores aí. É o órgão da Fazenda do Estado aí, a Fazenda Pagadora, que faz essa função. Agora, esse dinheiro ele foi retido no nosso salário. E aí, será que vai gerar uma folha suplementar? Eu acho que não tem necessidade, né? Mas pode ser que venha no Olerite. Pode ser que venha para quem está nativo ali, porque vai ser mais fácil, de novo, porque a situação, a hora que nós aposentamos, ela já começa uma outra situação, né? Jurídica, e aí, além do colega ter aposentado, outros faleceram, vem a pensionista, que ela não pode deixar de ter o direito, é a extensão do direito da pessoa que era viva, né? Então, não é tão simples, mas também não é para se demorar tanto, porque o Estado ele tem todos os dados na mão. Vou lançar na folha de pagamento, a DSD, se chegar um comando lá, esse valor aqui é referente rúbrica, né? Que fala na Fazenda Pública. Chega uma rúbrica lá. Esse valor é referente à devolução do imposto sindical dos policiais penais, feito lá na época de 2015. Ela vai colocar lá no Olerite, vai pagar, vai vir lá um código lá. Mas eu não sei, aí já é uma parte que nós não temos o conhecimento, né? Administrativo disso aí. Mas eu entendo que se mandasse para a conta corrente, aparece lá como que era uma devolução, né, do dinheiro, tá pago. E aí uma outra preocupação, né, do nosso amigo Almir Ferreira. Aí nós até falamos sobre esses assuntos esses dias aí, né, sobre esse atraso que veio tudo de uma vez aí, que acaba gerando os impostos, né, Gilson? Ele comenta aí, devido à incompetência da SP-Prev, né, com os policiais penais, né? Já temos aí algum andamento? Se vem no Olerite lá, esses dinheiros atrasados aí, de qualquer forma, ainda gera aumento de desconto. Além, né? No caso, a pergunta dele, ele está falando com relação, acho que é a contribuição sindical, né? Deve ser. Porque se for com relação a esse salário que foi pago aqui de fevereiro, que era para ter sido pago em fevereiro, que foi pago em março, né? 2 parcelas ali, coisa assim, a gente está estudando a possibilidade de uma ação jurídica, né? Então, aqui não dá para falar que vai fazer, que está feito. A gente está vendo a viabilidade e embasamento legal para propor. Principalmente porque isso aí causa dano, prejuízo, perdas e danos. E a responsabilidade tem que ser de quem causou, né? E não nossa. Nós não podemos ficar arcando com a incompetência administrativa e gerenciamento do governo.
É impressionante, né? A incompetência e como eles conseguem. Não é fácil, viu? Você conseguir fazer o que eles conseguem, viu? No lerite dos policiais penais, viu? Abraço para o nosso amigo o Eduardo Blasques, diretor de comunicação do Sindicop, esclarecimentos importantes aí, né? Ele falando, o Sindicop mostrando a verdade, né? Dos que lutam pelo poder e não aí pela categoria, né? Tem muita gente aí interessada só em poder, não é? Mas a gente não vê defendendo a categoria, a gente vê só buscando like por aí, né? Obrigado, Eduardo Blasques. E mais aqui o comentário do nosso amigo Lopes aí, ó. Bom dia a todos, estamos sendo roubados pelo governo, né? A situação é essa, os salários não são reajustados, o Gilson até falou sobre essa questão do reajuste aí, não respeita a data base, o Gilson também falou nesta semana ainda sobre isso, aposentados estão sendo enganados, né? Entendo aí que sexta o quê? Não é justa? 6 anos. Não entendi, 6A é o quê, Gilson? Entendeu? O que é? É a categoria, né, que foi enquadrado, né? Classe. É isso daí. Falamos bastante sobre essa questão aí também, né? E aí ele continua aí, comenta, né? Para quem tem Prolabore, o Gilson falou também do Prolabore já essa semana, sobre o AJ também, né? Vem aí discriminado junto com a insalubridade, o incorporado, né? E que vai para outro nível, né? Ou estou enganado, né? Precisa mais explicação. Gilson, dá aquela resumida aí para o nosso amigo Lopes. Então, ô Lopes, nós também não concordamos com isso aí, né? Na época até pedimos emenda, mas o governo Tarcísio, por ter a maioria, ele tratorou. Entendemos que os colegas que tinham AJ, Prolabore, foram nivelados por baixo nessa questão de salário, porque a gente acabou ficando no mesmo nível de quem nunca teve nada, nem uma AJ, nem um Prolabore, mas foi o método que o governo propôs, é o que ele matematicamente estudou, financeiramente lá, né, numa engenharia financeira que ele elaborou para achatar o nosso salário. O governo que disse que ia fazer a nossa valorização, o nosso reconhecimento, na verdade ele aplicou um golpe, porque ainda pior no caso daqueles colegas que passam um pouco a mais ainda, né, que viraram as vantagens pessoais. Passou ali do 7C. O 7C é 10.002. O colega ganha 15 mil, 4.998 vira vantagens pessoais e a hora que tiver aumento o policial penal 7C, que for para 11 mil, você vai continuar com seus 15 mil. A única coisa é que vai sair um valor lá das vantagens pessoais e vai vir para dentro do subsídio. Enquanto o salário do policial penal 7C não chegar a 15 mil, o seu salário vai ser 15 mil. E aí, ainda nós temos que ouvir que isso foi uma vantagem, que foi assim o máximo do esforço que o governo fez para valorizar. E nós não temos força política. E aí atrelaram a questão da regulamentação da Polícia Penal a fazer também o pagamento por subsídio. Então, aí a gente agora estuda também, né, uma possibilidade de uma tese jurídica para questionar isso aí. Principalmente a J ir para dentro do subsídio, né? E são questões assim que, como nós não tivemos a força política necessária para impor uma negociação, nós temos que buscar aí embasamento jurídico, criar uma tese jurídica e ir para o judiciário pedir. E aí temos 50% de chance de êxito e 50% de não êxito. Mas assim, a gente está estudando e com certeza vamos demonstrar nosso descontentamento, mesmo que seja no judiciário, e nós temos que continuar lutando e não esquecer que o ano que vem tem eleição. A parte mais fácil de nós resolvermos essa situação é na eleição. Deu voto de confiança? 4 anos atendeu as expectativas? Não. Então a gente não vota mais. Nós vamos trabalhar para que não seja reeleito. Simples assim.
Ah, agora a gente passa 3 anos sofrendo, passando penúria, aí no ano da eleição vem ali te dá R$ 500 de aumento e você vai lá e vota no cara de novo. Então, o maior poder está no voto. E isso é para qualquer governo. O voto é o maior poder que nós temos. É o momento que a gente vai falar para a pessoa: nós não te queremos mais aqui. De mentira, basta uma vez. É verdade. Obrigado aí pela participação do nosso amigo Lopes, né? Por isso a importância de ter alguém aí, né, um policial penal lá na Assembleia Legislativa, né? Alguém que tenha discurso correto, né? Que fale a verdade, né? Não alguém que fica aí pelas redes sociais só falando abobrinha, né? É importante a seriedade, porque quem trabalha com seriedade, quem faz um discurso sério, quem fala a verdade, quem traz fatos, significa uma coisa, que também, quando estiver aí representando a categoria, seja lá em que nível for, também vai falar a verdade, também vai fazer um discurso correto e também vai, de fato, defender você, policial penal. É preciso ficar atento, viu? E guardando, né, todos esses toques que a gente vai dando assim, né, para que no momento certo, não é mesmo, a gente saiba escolher. Tem um comentário aqui do nosso amigo, deixa eu até trazer aqui o comentário, depois vou falar do Cristiano Salles aqui também, nosso amigo Márcio Aparecido aí, né? Bom dia, né? Eu não creio que seja incompetência, né? Creio que seja ser premeditada aí, né? Eles sabem o que fazem. É bem isso mesmo, né, Márcio? Da coisa aí não é só incompetência, né? Incompetente também eles são, né? Mas tem muita coisa premeditada, né? Mas trazendo o comentário do nosso amigo, o Cristiano Salles, obrigado, Cristiano, também pela participação. As devoluções, o Gilson, se vierem em folha, será cobrado o imposto de renda, né? O IANSP, a Previdência, né? Agora, se vier em conta, não será? Essa é a dúvida do nosso amigo Cristiano Salles. Obrigado, Cristiano, pela participação. É o que eu falei, a Fazenda ela tem que levantar e ela tem que providenciar uma série de situações aí, né? E o governo ele não abre mão de cobrar da taxa, do imposto, de nada, não abre mão. Pode ser lá na conta corrente, que é uma extensão da folha, vir lá só o líquido. Porque ali estava numa situação de ação judicial. Quando a gente ganha uma ação judicial, ela não vem em folha, ela vem em crédito a ser depositado. Mas assim mesmo, o imposto de renda é descontado. E, se não me engano, em algumas ações é prevista a retenção do IANSP também, da Prev, da Previdência. Eu vou só tirar essa dúvida, mas já tem a previsão ali na ação judicial de retenções de valores. E aí é acreditado na nossa conta. Embora essa ação ela foi improcedente, né? No fim ela é improcedente, a devolução, eu acho que poderia ser creditado em conta, e só que vai ser providenciado os descontos que tem que ser feito também. E não precisa necessariamente gerar uma folha suplementar, né? Ou se vir um holerite de um mês atual, que seja abril ou maio, se vir lá, vai vir também falando desse desconto. Agora, só que a hora que se junta esse valorzinho, que em alguns casos vai ser um valor que não é considerável, em outros vai, ao seu salário, aí ele complica mais, porque de repente você muda de alíquota até, né? Do IR, nós aqui, nós sabemos, né? Nem todo mundo, acho que hoje tem o auxílio alimentação. Mas se aumenta R$10 no seu salário, você perde o auxílio alimentação, que está em torno de quê? R$300. Então, às vezes, o prejuízo é grande. É mais prejuízo do que lucro. Carlos. Acho que o Carlos travou. Carlos. Nos ouve, Carlos? Carlos Vítolo.
A internet do Carlos. Opa, agora sim. Agora acho que voltou. Hoje tá difícil. Desde para entrar o programa hoje no ar já foi bastante complicado, né? Mas estamos aí, né? Estamos firmes, né? Já até encaminhando para o final da nossa transmissão. Deixa eu trazer aqui mais os comentários, né? Nossos amigos aqui, Leandro, abraço para o nosso amigo, né? Bom dia, Carlos, Gilson, né, e todos os demais participantes dessa importante manifestação de esclarecimentos, né? Categoria necessita dessas informações, e como necessita, né, Leandro? Esse é o trabalho que a gente faz aqui. Obrigado, viu, Leandro, pela participação. Gente boa, gente finíssima, né? Leandro, hein? Amigo bom esse, né? Aqui também a nossa amiga Fátima, né? Gilson, você deveria se candidatar, tem conhecimento, é sério. Carlos travou. A internet lá do Carlos está meio complicada, hein? Eu acredito que a transmissão ela continua e o pessoal continua me acompanhando aí, né? Vou falando aqui até que o Carlos volte aí. Eu tenho conversado muito com o pessoal no WhatsApp, né? E aí tem questionamentos a respeito da insalubridade, porque deixou de ter a correção. A título de informação bem rápido, né? Mas depois a gente até pode fazer mais um outro programa aqui, participando e falando mais sobre a insalubridade. Mas só assim, rapidamente, o deputado Meca, ele tem um PLC, que é o 108 de 2023, que é pelo restabelecimento da correção do valor da insalubridade. E nós distribuímos uma ação civil pública pela volta da correção do valor da insalubridade. E essa ação, ela é recente, ela é de 2024, e aí já teve a contestação da Fazenda, né? A Procuradoria já contestou, e nós fizemos a réplica, depois vem o juiz para dar a sentença. E aí a gente ainda está nessa primeira fase desse processo. Porque é uma situação que, se a gente consegue que o deputado Meca tenha êxito ali no projeto dele, é mais tranquilo, né? Mais rápido. E ele é da base do governo e é policial militar. Então, a correção da insalubridade ela é muito importante porque ela compõe o salário de boa parte do funcionalismo estadual e das forças de segurança, principalmente. Então, eu acho que esse recado aqui, já bem no fim da live, ele pode ficar curto, mas é uma atualização. Então, existe o PLC 108/2023 do Major Meca, que está ali, né, tramitando. Deixa eu ver aqui qual que é a última tramitação dele, recebido pelo deputado Ricardo França. Já passou aqui pela comissão de administração favorável ao projeto. Então, a gente tem que acompanhar projetos assim, que são do nosso interesse, e está ali fazendo pressão, porque o Major Meca, ele preside a Comissão de Segurança Pública e Sistema Penitenciário. Então, tem que ter ali a pressão nessa comissão, principalmente com os outros deputados que compõem aquela comissão, né? Que o projeto é do Meca, então ele está demonstrando um interesse. E a hora que você apoia um projeto que é do nosso interesse, sendo da base do governo, eu entendo que é mais fácil que a gente consiga restabelecer a forma de correção da insalubridade, né? Que retome a correção, porque ela está congelada. E se ela ficar desse jeito, daqui a pouco ela perde valor e esse dinheiro também não vai fazer muita diferença. E a ação judicial, a gente não tem como garantir êxito, né? Então, ela está uma ação nova, nossa, ela está na fase ainda de aguardar a sentença,
e aí a gente não sabe o que vem de sentença, depois tem apelação, né? Se for procedente para nós, a Fazenda que vai apelar, se for improcedente, nós é que vamos apelar, e então é isso, né? A situação jurídica. Tá joia. Acho que é isso, né, Gilson? Acho que deu para a gente trazer aí detalhes sobre esses dois temas. A gente quer agradecer demais, né, a boa participação do pessoal. Eu só não vi ainda o pessoal curtindo aí, né? Pelo menos para mim aqui não aparecem muitas curtidas, então vamos curtir aí, pessoal. Mais um minutinho aí para você curtir, colabora aí, né, com o nosso trabalho. Tem que curtir, pessoal, porque quando você curte, a plataforma entende que você gosta desse assunto, né? E aí, entendendo, quando a gente entra e produz esse tipo de conteúdo, você vai ser automaticamente avisado, notificado, né, de que tem mais sobre esse assunto. Por isso é importante você curtir, você, né, compartilhar aí. Gilson, valeu. Muito obrigado mesmo pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio Sindicop, viu? Carlos, só mais uma contribuição na sua fala aí, né? As curtidas, a plataforma entende que o assunto é relevante, né? E aí ela entrega para mais pessoas também. Porque é um assunto que, se atender o seu interesse, pode ter mais gente que queira saber desse assunto também, né? E aí eu falei, não sei se você conseguiu acompanhar, Carlos, como a gente falou muito no fim aqui da questão da insalubridade, de repente, numa outra participação, pode falar mais no começo um pouco, né? Porque não tem muito o que se falar. Então, nós temos uma ação civil pública que está tramitando e tem o projeto do deputado Meca, que nós podemos se engajar ali e pressionar. No mais, bom dia, obrigado pelos colegas que participaram e por estar aqui mais uma vez. Tá Bom joia. fim de semana a todos, né? Sexta-feira. Tá joia. Valeu, Gilson. Muito obrigado aí mais uma vez pela sua participação aqui na Super Rádio Sindicop.